Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de nós nos conectarmos, nos ligarmos ao nosso Deus, à sua transcendência, à sua verdade absoluta. Lembre-se, todas as palavras humanas, todas as estruturas humanas em algum momento caem por terra, mas o que permanece para sempre é a santa e bendita palavra do Senhor, queridos. Ela também é um testemunho da existência de Deus, da verdade absoluta que Deus é sobre as nossas vidas, do mundo espiritual, da sua transcendência, do mundo sobrenatural, das forças de atuação espiritual que estão em nós. Por que ela é uma verdade? Por que ele é um testemunho de Deus para nós? Porque aquilo que Jesus falou é verdade. Todas as coisas passam mesmo. Você pode ver que a cultura de ontem não é a mesma de hoje. Aquilo que as pessoas acham bonito hoje não é o que vão achar bonito amanhã. E todas as coisas estão em constante transformação. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, que serviu ali para os nossos irmãos no começo do cristianismo, que serve para nós hoje, que vai continuar servindo até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, a hora vem. Senhor Jesus, queridos, e nós precisamos ter esse testemunho sobre a nossa vida. Lá no final de todas as coisas, Deus vai levantar a sua palavra como testemunho para mostrar para as pessoas: você não cria que eu existia, que na existência de um Deus? Olha a minha palavra, por todo o tempo ela nunca passou. E isso vai servir como testemunho. E eu não estou me baseando em nenhuma ciência que está toda hora mudando, humana. Não estou me baseando em nenhuma estrutura de autoajuda para trazer essa palavra para você. Eu estou justamente indo de encontro à palavra imutável, que é a palavra de Deus. Por isso ela sim é capaz de trazer vida, e vida em abundância para dentro dos nossos corações. E nós estamos dentro da palavra de Deus na nossa série Desmascarando o Mundo. Ninguém consegue vencer aqui, queridos, neste mundo. Ninguém consegue viver os planos de Deus se não entrar com seriedade nessa luta, desmascarar o mundo, lutar e vencer com Cristo cada etapa, cada soldado maligno que o mundo tem se levantado contra as nossas vidas. Não existe essa de ficar isento, né? O isentão não tem essa de ficar no automático e esperar que as coisas se organizem ou que outra pessoa faça o trabalho que está para nós fazermos. Nós temos que entrar nessa luta, nós temos que tomar uma posição, tomar realmente a ação de fazer com que a palavra de Deus seja a verdade absoluta sobre as nossas vidas e nos levantarmos contra os mecanismos de manipulação do mundo. Você vai encontrar mais sobre esse assunto no nosso e-book, que é totalmente grátis. Nesse vídeo, nos nossos devocionais, em tudo que é relacionado à série Desmascarando o Mundo, você encontra ali um link para você se inscrever e receber totalmente grátis o nosso e-book, queridos. Faça isso, leia, vai te ajudar no desenvolvimento dessas estratégias dentro do seu coração. É anexado a esses vídeos, junto com a palavra de Deus, com a liderança do Espírito Santo, você vai ser abençoado. E nós estamos falando em como resolver todos os conectores, estratégias que estão dentro de nós. E falamos sim sobre os conectores, como vencê-los, os conectores internos. Nós falamos também sobre a estratégia na semana passada da rebeldia, da desobediência, como nós vencemos ela. E hoje nós vamos falar sobre o grande financiador de todo o mal dentro de nós. Saiba que todo crime ele tem um financiador, queridos. E a gente está cansado de ver em segurança pública que se você não pegar o financiador da onde o crime está tirando o seu dinheiro, não adianta ficar prendendo. A polícia fica só enxugando gelo quando prende as pontas e não verdadeiramente vai ao lugar do financiamento. É o que nós temos que fazer também, fazer esse trabalho, que é um trabalho difícil, haja vista que as pessoas aqui na segurança pública não fazem isso, porque é um trabalho difícil, mexe com pessoas poderosas, e nós vamos ter que mexer com uma pessoa poderosa dentro de nós também, que não quer ser movida de maneira nenhuma. E o nome dessa pessoa é orgulho. Esse é o financiador de todo o mal dentro de nós, querido. Não tenha dúvida disso.
O diabo é um inimigo externo. O sistema do mundo é um inimigo externo que, quando encontra essa carne que é fomentada pelo orgulho humano que está dentro do nosso coração, acredito eu que é uma das maiores lutas que nós temos que travar. Não é contra simplesmente o diabo, mas é contra, queridos, justamente esse orgulho que está em cada célula, cada molécula, cada átomo, cada pedacinho do nosso corpo, do nosso interior. Ele está ali pronto para levar a gente para um caminho longe de Deus e paralisar as nossas vidas. Esse é o grande financiador contra o qual nós temos que lutar verdadeiramente dentro de nós. Do orgulho, ele está em cada crença nossa, ele está em cada pensamento, em cada emoção, em cada sentimento, em cada intenção, em cada motivação, em cada imaginação nossa. Ele está em cada comportamento, ele está em cada ação que nós desenvolvemos. É algo que está impregnado em nossas vidas. Uma vez que eu não tenho Jesus Cristo, que eu não entreguei a minha vida para Cristo Jesus, eu sou fadadamente, querido, olha, refém desse orgulho. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo na minha mente, mas eu estou me movendo pelo orgulho humano, queridos. E como é difícil você ver aí toda a estrutura de poder humano, toda a infraestrutura de vida humana. Você percebe essa ação desse agente poderoso que sempre está nos levando longe de Deus. Eu já falei aqui uma ou duas vezes, vou voltar a falar, ou mais vezes, na verdade, vou voltar a falar. Orgulho, queridos, não é só quando a pessoa se acha maior do que a outra pessoa. Orgulho é tudo aquilo que dentro de mim é desalinhado com a verdade suprema de Deus. Então, tudo, se eu me acho melhor do que os outros, estou desalinhado com aquilo que Deus está falando na sua palavra. Se eu me acho menor do que os outros, é orgulho também, porque eu estou desalinhado com aquilo que Deus está falando em minha vida. Quando eu olho para dentro e eu só consigo ver a mim mesmo, queridos, isso também é o orgulho. Tudo que me afasta da palavra de Deus é orgulho. E nós temos que tomar cuidado com isso, fazer realmente uma gestão consciente da nossa vida. Como é importante nós não vivermos no automático. O orgulho, ele se aprofunda, ele toma conta da vida de alguém que vive no automático. Mas a gente rastrear cada um dos nossos pensamentos, das nossas ações, ter esse mundo um pouco maior dentro de nós e não um mundo tão pequeno, só com ações rápidas aqui na área, no lado de fora, superficialmente, mas aprofundar dentro de nós para nós conhecermos as estruturas que formam e estão solidificadas sobre o orgulho. Se você fazer isso, você vai descobrir que muitas coisas que você acha que faz naturalmente, na verdade ela está fundamentada no seu próprio orgulho, queridos. Então nós temos que ter esse conhecimento sobre a nossa história, sobre o nosso interior. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos convida a uma viagem para dentro de nós mesmos, conhecendo cada estrutura do nosso interior. E o diabo, sabendo de tudo isso, sabedor de tudo isso, é justamente aonde ele vai, querido, justamente dentro do orgulho, e ali junto com esse financiador ele pode trazer todo o mal para dentro do ser humano. Perceba como isso é importante. Lá em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, a tentação de Jesus, querido, que aconteceu naquele deserto, naquele momento que ele passou 40 dias em jejum. Você vai perceber que todas as tentações que o diabo tenta impor sobre a sua vida estão fundamentadas no orgulho, queridos. Mas aí ele encontra algo dentro de Jesus, no local aonde ele achava que ia encontrar o orgulho, ele encontra algo que nós vamos falar daqui a pouco, depois de eu compartilhar com você um versículo da palavra de Deus que fala sobre isso. Lá em Tiago, capítulo 4, e o versículo 6, está escrito assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes.
Justamente esta é a palavra que faz com que o orgulho ele seja destruído em nossas vidas e o diabo fique sem chão dentro de nós. Não importa a ferocidade do ataque do inimigo contra as nossas vidas. Quando ele vem para dentro de nós com as suas mentiras, com as suas palavras negativas, com tudo aquilo que o mundo diz que é o certo, com as suas ideologias macabras, como a gente tem visto na mídia, essa ideologia macabra que tem destruído família, destruído identidade das pessoas, a gente percebe que se ele encontra a humildade, querida, a verdadeira humildade, digo verdadeira porque existe a falsa, o orgulho é tão terrível que ele se transforma em falsa humildade também. Mas quando nós encontramos a verdadeira humildade, o que é essa verdadeira humildade? É uma humildade fundamentada não no meu estado interior, mas naquilo que a palavra de Deus fala, ainda que eu não entenda. É o valor do reino de Deus para as nossas vidas. E quando ele encontra, ele dá com os burros na água, como dizem por aí, né? Ele realmente perde, assim como ele perdeu com Jesus Cristo, ele perde toda a sua força de ação quando ele encontra no lugar do orgulho a humildade, queridos. E justamente é essa humildade que nós precisamos conservar, desenvolver, cultivar dentro do nosso coração. Se, por um lado, o orgulho é algo que nasce como erva daninha, ou seja, você não precisa fazer nada no seu coração, que ele vai nascer, que ele vai se desenvolver, que ele vai destruir a sua vida. Ao contrário, a humildade, queridos, é algo que nós temos que tomar as rédeas da nossa vida para fazer a sua implantação, desde a planta da semente, passando por todos os cuidados com o seu crescimento e desenvolvimento, a limpeza do terreno, em todos os processos, nós teremos que, junto com o Espírito Santo, agir ativamente para que essa humildade ela seja plantada dentro dos nossos corações e nós não sejamos enganados em nenhum momento pelo orgulho. É fácil fazer isso, é do dia para a noite que acontece? Não, queridos, não. Mas nós temos sim em Deus essa oportunidade, porque como nós lemos, Deus ele vai resistir ao soberbo, ou seja, ao orgulhoso. Toda ação, todo comportamento, toda palavra, todo pensamento que está amarrado ao orgulho dentro de nós causa uma resistência de Deus, ainda que eu esteja falando sobre ele, sobre a sua palavra. Se há, queridos, orgulho sendo vinculado, e aí mesmo que eu não saiba, Deus o sabe de todas as coisas, então acontece uma resistência da parte dele sobre a minha vida, sobre aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou querendo viver. Ora, se eu estou fazendo isso, quando também do outro lado a humildade verdadeira está dentro do meu coração, assim como está no coração do nosso Pai, no coração de Jesus Cristo, no coração do Espírito Santo, então ele dá graça aos humildes, ou seja, nós somos então levados diante dele, ele vai chancelando aquilo que nós falamos, dando autoridade àquilo que nós vivemos, tratando-nos com poder, dando-nos poder, tratando-nos com amor, com graça. Em todas as situações da vida, relacionamentos, nós vamos nos desenvolvendo. Por isso a importância, primeiro, como desenvolver essa humildade dentro dos nossos corações? Fazendo justamente esse rastreio. Não vivendo a vida no automático, mas se aprofundando junto com a palavra de Deus para dentro do nosso interior. Conheça da onde vêm essas motivações, as intenções. Olhe para dentro de si, por que você está pensando assim, por que as coisas na sua vida são dessa forma, o que te motiva a fazer o que você está fazendo, viver o que está vivendo. Quanto mais você tiver uma foto ampliada do seu interior, mais fácil é você descobrir aonde está esse financiador macabro e é você neutralizado. Uma vez que eu estou nesse trabalho de descobrir, de me aprofundar dentro do meu coração, da minha alma, do meu interior, junto com a palavra de Deus, eu também tenho que ter o Senhor Espírito Santo ao meu lado. Quando você vai ver Jesus Cristo lá em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 11, enfrentando o diabo em toda a sua tentação, você percebe que logo no versículo 1,
desse mesmo capítulo está escrito que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele vai ao deserto. Então, o nosso grande amigo, o nosso grande ajudador nesse processo todo é o Espírito Santo. É um relacionamento verdadeiro com ele, aprofundado com ele, aonde eu posso descer dentro do meu interior e descobrir os locais que talvez a minha mente consciente nem saiba, mas que está sendo financiado pelo orgulho, e lá ele vai apontar, lá ele vai dar os caminhos para que eu trate tudo isso dentro do meu coração, queridos. E aí eu preciso a cada dia vir levando a minha cruz e seguindo ao Senhor Jesus. Então eu identifico, eu tenho uma visão mais ampla sobre eu mesmo. Por isso que o diabo ele quer tanto te colocar no imediatismo, quer fazer você viver sempre no automático, sempre preocupado com as coisas de fora. Ele não quer que você venha para dentro de si mesmo. E o Evangelho não tem jeito, ele mexe dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma. É por isso que o Espírito Santo ele vem morar dentro do nosso espírito, é dentro, querido, é no interior. Por isso nós estamos tratando primeiro o interior dos nossos corações, da nossa vida. Uma vez que eu assumo esse protagonismo e amplio essa verdade, eu venho junto com o Espírito Santo, com a sua palavra, me verdadeiramente identificando cada local e atuando em cima desse local, segundo a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, queridos. Uma vez que eu faço isso, eu preciso também ser completo em Deus. Quem luta contra o orgulho dentro de si é aquela pessoa que tem o cumprimento de João 10:10 em sua vida. E o Senhor veio para nós termos vida e termos vida em abundância. Quando eu resgato essa vida abundância em Deus, quando ele se torna o centro da minha vida, quando eu busco primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e deixo que as demais coisas me sejam acrescentadas, verdadeiramente é uma mudança completa dentro do nosso interior, aonde Deus se torna o centro verdadeiramente para mim, com sinceridade, com verdade, não apenas com palavras. Então aí sim eu vou encontrar o verdadeiro caminho da humildade, aonde eu vou neutralizar todo o financiamento do mal dentro do meu interior. Você entendeu como desenvolve a humildade? É tendo coragem de identificar, de olhar para dentro de si, de rastrear tudo dentro de si, junto com o Espírito Santo e baseado na palavra do Senhor. Esse relacionamento tem que acontecer todos os dias na nossa vida, todos os momentos em nossas vidas, e lutar para que Deus seja o centro em cada área, em cada momento, em cada local em nós. Nesses 3 passos, a humildade verdadeira é desenvolvido e o orgulho é neutralizado como financiador em nossas vidas. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.